até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Ouçam bem, verso 4. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Agora 12, verso 2. 12, verso 2 em diante. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos, conforme éreis guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 12. Diz assim. Verso 10. E há outra operação de maravilhas, e há outra profecia, e há outro dom de discernir os espíritos, e há outro variedade de línguas, e há outro interpretação de línguas, ok? Deixa eu só abrir aqui o meu outro texto, para a gente prosseguir aqui com a nossa temática à luz da palavra de Deus, ok? Você que está chegando aí, vai acompanhando conosco, 1 Coríntios, capítulo 14. Nós fizemos a leitura do verso 1 até o versículo 5, ok? Em especial, nós ficamos aí com o versículo 2 até o 3, ok? Que ele diz, mas, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Amém? Muito bem, queridos irmãos e amigos, hoje a nossa temática, ela está voltada para esse assunto que estaremos abordando aqui nesta noite, nesse culto. Estaremos falando sobre essa temática tão alusiva, tão importante, e que por vezes ela não é tão veiculada, tão pregada em nossos púlpitos. Falar desse assunto com toda necessidade bíblica para que os cristãos desfrutem do mesmo. Então nós podemos atentar que hoje se fala muito pouco sobre essa questão das línguas estranhas. E eu quero falar sobre isso, orando em línguas. Eu sei que você é crente, eu sei que você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, mas a minha pergunta esta noite, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é: você alguma vez já entrou no seu quarto, ou na igreja, no banco onde você está sentado, ou em casa, ou no carro, você sentiu uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, a ponto de você mesmo não se controlar e ser tomado por uma alegria indelével, por uma alegria grandiosa, inexplicável? Isso já aconteceu com você? Você vai cantar um hino, você vai ler a Bíblia e de repente você é tomado por uma alegria inexplicável e que você começa a falar em mistério com Deus? Já aconteceu isso com você?
Então perceba bem que quando você lê o capítulo 12, versículo 10, o próprio apóstolo São Paulo, não sou eu, não é teólogo, é o apóstolo São Paulo, ele diz claramente que a uns também é concedido a variedade de línguas. Será se nós estamos vivendo essa experiência? E qual a importância, pastor Ziel, de se orar em línguas estranhas? Ouçam bem o que eu quero dizer aqui para vocês. Quando você está nesse nível de uma alegria inexplicável e que você dobra os joelhos e ora em uma língua que você não entende, mas se edifica, é algo glorioso. Quando Paulo escreve lá no capítulo 12, versículo 10, apontando esses dons, ele destaca o variedade de línguas. E eu estou aqui nessa temática pentecostal para dizer aos irmãos e dizer às irmãs e a todos que o nosso propósito aqui é edificar as vossas vidas com a palavra de Deus. Nós não podemos duvidar do sobrenatural, como eu tenho dito. E quando você lê João 4:24, a Bíblia diz que Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração verdadeira, real, ela não se dá no campo do ceticismo, da dúvida. Aliás, Tiago diz que quem duvida não recebe nada de Deus. Quem não crer no que a palavra fala, quem duvida do que a palavra fala, não vai receber nada de Deus. Se você ler Hebreus 11, nós já falamos aqui, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está lá no capítulo 11, versículo 6. Então prestem bem atenção, que quando nós atentamos para esse nível de espiritualidade, de orar em línguas, na verdade é uma ação sobrenatural. E quando você entra nesse campo espiritual, de adorar a Deus em espírito, que é no mundo sobrenatural, não é no mundo carnal, não é no mundo acadêmico, não é no mundo racional, é no mundo sobrenatural com Deus e pela palavra. E você sabe que nós temos que entender, que já falamos aqui, que a base é a palavra. Então, eu creio particularmente que o Espírito Santo, ele capacita o crente a falar uma língua celestial, a falar uma língua diretamente do céu, vinda do Espírito Santo de Deus. Inclusive também ele pode capacitar alguém a falar em um idioma desconhecido para levar uma mensagem para determinada pessoa. Eu não duvido disso, eu creio nisso e eu sei que o Espírito Santo faz. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que quando você dobra os seus joelhos para orar, ou talvez você esteja no ônibus, ou no coletivo, ou no seu carro, ou na sua casa, ou na igreja, e de repente você é tomado pela força e pelo poder do Espírito Santo, que lhe leva a ter esse dom de variedade de línguas. Ou seja, o crente é dominado, capacitado pelo Espírito Santo nesse nível, e ele começa a orar em um nível que ultrapassa todas as barreiras humanas e espirituais. Humanas e espirituais. Então observem bem que aqui, nesse nível de oração em línguas, no Espírito, se dá uma comunicação com Deus inexplicável, inigualável, que nem o próprio diabo pode impedir, porque só quem sabe é Deus. Nem você que ora sabe, só quem sabe é Deus. Só quem leva a esse nível de espiritualidade e de comunhão com Deus é o Espírito Santo do Senhor. Nesse nível, você está fora da sua razão humana, da sua intelectualidade, você ultrapassa todas as dificuldades e a capacidade mental, e o Espírito Santo te leva a uma comunhão inexplicável. Eu pergunto, você, querido crente, já viveu essa experiência?
Você, querido irmão, querida irmã, vive essa experiência? Isso é bíblico, e se está na Bíblia, é para nós. Cada cristão deve entender isso. Agora, é lamentável dizer, mas muitos não vivem, muitos não se deleitam nessas bênçãos divinas, porque desconhecem a palavra. Por outro lado, há o exagero também por desconhecer a palavra. E eu quero fazer ligação desses dois textos, o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e o texto de 1 Coríntios capítulo 14. Esse capítulo 14, ele é um capítulo um pouco extensivo. Quando você faz a leitura dele, esse capítulo ele tem 40 versículos, e por vezes ele não é lido analiticamente, ele não é lido precisamente. Mas quem lê esse capítulo deve analisar o seguinte: eu analiso 5 coisas nesse capítulo. A primeira coisa que eu vejo, como era que Paulo via a questão das línguas estranhas. Você já parou para pensar nisso? Você, quando lê esse capítulo, você já pensou como é que Paulo encarava essa questão das línguas estranhas? Logo que você começa pelo versículo 2, Paulo diz: porque o que fala línguas ou língua estranha não fala ao homem, senão a Deus. Observe a primeira perspectiva de Paulo. Como era que Paulo via a questão das línguas estranhas? Será se ele via essas línguas aqui como idioma? Será se ele via essas línguas aqui como dialetos? Ou apenas alguém ser influenciado para aprender o inglês que não conhece, o francês que não conhece, o alemão que ele não conhece? Será se era desse modo que Paulo entendia línguas estranhas? Como alguns teólogos querem sugerir? Primeiramente, você deve entender a contextura e a própria conexão do texto. O texto não está falando de uma sociedade qualquer, o texto está falando da igreja. Paulo está escrevendo diretamente para a igreja. Uma igreja que já conhecia o poder de Deus. E uma igreja que possuía todos os dons. A igreja de Corinto. Então perceba que a primeira coisa é que Paulo via as línguas estranhas como algo que vinha do próprio Espírito Santo de Deus. Dentro dessa perspectiva, ele fala das línguas estranhas e ele pontua a questão do mistério. Ele diz assim: o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito ele fala mistérios. Veja que em espírito está em letra minúscula. Perceba bem que essa questão aqui em espírito é que a adoração, eu já falei isso aqui, quer seja ela feita por um crente ou por um não crente, ela se dá no campo espiritual. Quem não tem Deus, que adora os demônios, adora Satanás, é um mundo espiritual sem Deus. Agora, quem tem Deus e conhece a palavra, adora no mundo sobrenatural com Deus. E Paulo diz que aqui essas línguas que a pessoa fala é mistério. Por que é mistério? Paulo está dizendo que é mistério porque só quem entende é Deus. Nem o crente que está orando, ele entende a língua que ele está falando. Mas o apóstolo São Paulo, ele diz, porque ele não entende, mas em espírito ele fala mistérios. Perceba que a primeira coisa aqui é que ele vê que a língua vem do Espírito Santo. Segundo, ele diz que é mistério. Era só falar a sós com Deus, e só Deus entende. Ou seja, isso aqui é um assunto divino. Isso aqui não é assunto para teólogo que não entende o Espírito Santo e que quer falar de línguas e mistério quando ele nunca viveu essa experiência. Isso aqui não é assunto para academia daqueles que menosprezam ou desprezam o sobrenatural. Primeiro, Paulo está mostrando que isso aqui é para quem vive no Espírito. Lá em cima ele diz, os que são espirituais. Então perceba que quando ele fala de mistérios aqui, ele está dizendo de algo que se dá só entre Deus e você e Deus.
Agora, muitos brincam com essas questões. Tem irmão que diz, é mistério, o culto hoje vai ser mistério, é mistério. Mistério não é isso. Mistério não é essas gracinhas que alguns crentes fazem por aí. Até brincam com o Espírito Santo ou com as coisas do Espírito Santo. Eu estou no manto, olha o mistério, olha o vento, olha não sei o que. Não é isso. Isso aqui é assunto sério que não pode ser banalizado. Mas deixa eu dizer uma coisa, assim como peca aquele que exagera nos seus erros, pecam também os intelectuais da Bíblia que menosprezam e desprezam o sobrenatural de Deus. Como diz o próprio João, lá no capítulo 3, lá pelo verso 8. Os que são nascidos de Deus são espírito, e são como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então isso aí é mistério. Mistério é que você não entende, é que você não compreende esse sobrenatural, mas sente na vida o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus. Quantos crentes estão orando, lendo a Bíblia, como eu disse, e eles começam a sentir uma alegria, um gozo que não explica, e de repente eles sentem uma vida abundante, uma paz, e explode em línguas e em adoração com Deus. Então a primeira coisa, como era que Paulo via isso? Tem irmão que pega esse texto aqui e diz, isso aqui é idioma. É tão fácil ele dizer, isso aqui é dialeto. É tão fácil. Agora eu quero ver aquele que pega a Bíblia, abre ela e lê com o coração quebrantado. Senhor, aqui está a tua palavra. Isso aqui é verdade, eu creio. Fala comigo, me dá isso, Senhor. Eu peço de todo o coração. Eu quero é ver se você não será tocado. Eu quero é ver se você não será impactado. Agora, pegar a Bíblia e brincar com ela como se brinca com qualquer coisa, você não vai sentir nada de Deus. Porque eu já disse aqui, o Salmo 25:14, a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam de verdade. Você ama a Deus, querido? Você ama a Deus de verdade ao ponto de chorar de joelho, ler a Bíblia, se consagrar e buscar a presença dEle? Como era que Paulo via isso? Paulo era espiritual, homem que tinha visões, homem que tinha revelações. E Paulo via as línguas estranhas como vindo de Deus. E ele disse que ainda que a pessoa não entendesse quando falasse em mistério, mas o espírito dele estava sendo edificado e Deus sabia. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, capítulo 14, é a questão da relação entre profecias e línguas estranhas, ou variedade de línguas. Paulo ele trata esses dois assuntos. O que você tem aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios? Você tem uma igreja que tem dons, mas exagera, não sabe usar, não tem conhecimento, cria desordem. Aí o apóstolo São Paulo entra em cena, não para negar os dons, não para desprezar os dons, rejeitar os dons, ridicularizar os dons, não! Paulo entra em cena para dizer que a igreja precisa fazer da maneira correta. E ele, quando fala de profecia e línguas, Paulo faz distinção entre ambos. E eu quero dizer uma coisa aqui, não é que um seja maior que o outro. Não é isso que Paulo está procurando, porque ambos vêm do Espírito Santo. Mas é que cada um tem um papel peculiar no corpo que é a igreja. Por exemplo, Paulo diz que a profecia é para os homens. Paulo coloca a profecia no lugar dela. Ele diz que a profecia é compreensiva, é inteligível. Ele trata essa profecia, e eu já falei, eu vou daqui a pouco pontuar, a proclamativa e a profecia, que na verdade é futurista. Uma está relacionada com a palavra de Deus, a outra com algumas advertências, revelações. Essa profecia, quando ela é pregada, ela é falada, ela é direcionada aos homens que escutam ela, que sabem dela. Por exemplo, um pastor que está pregando, ele está pregando a maior profecia, que é a Bíblia. A profecia é a palavra de Deus pregada.
Qualquer pecador que está escutando a Bíblia, o plano da salvação pregada por um homem de Deus é uma profecia. Quando a igreja está ouvindo o ensino da palavra, explicado pelo pastor de forma doutrinal, é a profecia. Agora, na igreja, algum crente pode ser tomado pelo dom da profecia, que aí na verdade ele pode ter uma palavra para um irmão, ele pode ter uma mensagem para um irmão. Só que essa profecia, ela não é maior do que a palavra revelada. Porque a profecia, que ela vem como um dom para edificar um irmão, consolar o irmão, ela é momentânea e ela deve ser julgada. Agora, a profecia doutrinal, bíblica, ela é inquestionável, porque ela já foi fechada pelo cânon bíblico e é a palavra de Deus. E ninguém pode questionar a palavra de Deus. Agora, a profecia que algum irmão fala, que o Espírito Santo usa, eu já falei aqui que ela é questionável, porque é o humano com o divino que estão juntos. Agora Paulo, ele coloca cada um no seu lugar. Ele diz que na igreja a profecia, ela é preferível. Por quê? Porque ela edifica o ouvinte, os irmãos e até o incrédulo que vem para o culto. Porque a profecia proclamativa, na verdade, ela revela os segredos de Deus. Aí Paulo também vai tratar das línguas. E quando ele fala de variedade de línguas, quem trouxe esse assunto foi Paulo. Paulo diz assim, irmãos, olha o que ele diz no versículo 2. O que fala em língua estranha, não fala aos homens, fala a Deus. Ou seja, enquanto que a profecia, ela é direcionada a homens, a variedade de línguas, o dom de línguas, que o crente ora em línguas estranhas, ele fala diretamente com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu queria que cada irmão entendesse isso. Paulo não está desvalorizando a língua, como também a profecia. Ele está colocando cada um no seu devido lugar. E é muito interessante aqui que Paulo faz essa relação da profecia com a língua. Enquanto que a profecia, ela visa todo o corpo, as línguas estranhas, a variedade de línguas, ela visa aquele que ora. Ele diz, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. E com Deus fala mistérios. O mistério que ele fala com Deus, é porque nem ele entende. Só Deus sabe o que ele fala. Aqui é que está o mistério. Então Paulo, a segunda coisa que ele faz é essa distinção entre profecias e línguas. As línguas estranhas, quando o Espírito Santo te usa, é para você. Língua estranha aqui não é para tu andar toda hora, batendo o pé, fazendo munganga. Porque tem irmão que toda hora ele quer mostrar que está cheio, ele quer mostrar que é cheio do Espírito Santo. Ele, mãe, papai. Não é isso não. Isso aí é molecagem. Isso aqui Paulo está falando de alguém que tem intimidade com Deus. Isso aqui Paulo está falando de alguém que sabe da seriedade do que é se comunicar com Deus em línguas. Você já imaginou isso, o crente salvo? Alguns teólogos pentecostais, vários, usam 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, eles colocam essa variedade de línguas nesse nível de 1 Coríntios 13. Agora, uma coisa interessante aqui é que Paulo está deixando claro o papel de línguas estranhas e o papel da profecia. Línguas estranhas não é para ninguém andar se exibindo. Línguas estranhas não é para ninguém mostrar quem tem mais espiritualidade. Quem é que grita mais alto ou mais baixo. Quem tem mais poder ou quem não tem. Línguas estranhas é um segredo entre você e Deus. Então Paulo sabe colocar as coisas nos seus devidos lugares. E o maior problema que tem acontecido hoje, de alguns até tentarem coibir, inibir a ação do Espírito Santo na igreja,
É porque não tem procurado saber a distinção entre o poder de Deus através da profecia no culto e o trabalho do Espírito Santo com variedade de línguas. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é a explicação analógica de Paulo sobre o bom uso dos dons. Paulo é tão inteligente, é tão inspirado pelo Espírito Santo, que quando ele vai falar dos dons, ele não vai usar conceitos teológicos, ele não vai buscar uma lógica difícil, ele usa os instrumentos. Ele diz, olha, se alguém não souber tocar os instrumentos, o seu sopro, o seu som normal, como é que vai distinguir que sons são esses? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, é preciso ter ordem, é preciso ter harmonia, é preciso ter equilíbrio. Ele está dizendo aqui que o dom, na verdade, queridos, eles têm que serem produzidos pelo poder da palavra e com equilíbrio. Quando a gente lê, eu não vou ler aqui, mas você pode ler aí na sua casa, Números capítulo 10, logo que você lê do 1 até o 10, se fala das 2 trombetas de prata que Deus manda Moisés fazer. Aquelas trombetas, elas tinham o papel delas, que era para convocar, para adoração, para a guerra, para a batalha. Se você lê o capítulo 3 do profeta Daniel, a Bíblia diz que quando foi levantada aquela imagem em homenagem ao rei, se tocavam os instrumentos, e pelo som dos instrumentos, era uma convocação para adoração àquela estátua. Perceba que Paulo está dizendo que é preciso dar bons sons. Há muitos sons errados na igreja hoje, nesse quesito de profecia e de línguas, porque muitos não têm procurado saber, na verdade, qual é o papel de cada um desses dons. Se vocês analisarem, Paulo coloca a profecia no lugar dela, e Paulo coloca as línguas estranhas, variedade de línguas, no lugar dela. E ele diz assim, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Porque aquela pessoa que ora em línguas, ela está no nível de comunhão com Deus agradável, que só o Espírito Santo sabe. A quarta coisa no texto é que Paulo era um homem que orava em línguas. Vamos lá, pastor Wagner. Paulo era um homem que orava em línguas. Eu quero que ele leia isso aqui, para que os irmãos entendam, para que os irmãos percebam. Vamos lá. Mesmo texto 14 a 19, só para os irmãos terem uma ideia. Porque se eu orar em língua estranha, olha, o meu espírito ora bem. Preste bem atenção, pode ficar lá nele. Preste bem atenção que o pastor Wagner está dizendo, se eu faço o quê? Se eu orar em língua estranha, em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora bem, no campo espiritual. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas o meu entendimento fica o quê? Sem fruto. Sem fruto. Pode ir. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Isso, bem aí, pode ficar bem. Preste bem atenção. Nessa quarta colocação que eu estou dizendo que Paulo falava em línguas, Paulo era espiritual. E eu vejo 3 coisas aí, meus irmãos, nesse versículo, depois você lê em sua casa. Primeiro, você vê Paulo orando com a mente. Segundo, você vê Paulo orando no espírito. E terceiro, você vê Paulo falando línguas estranhas. Vamos especificar cada uma. Orar com a mente. Paulo diz que ele poderia orar com a mente usando o vocábulo dele. Você está em casa, você diz, Pai Celestial, abençoa a minha saída, eu agora vou para o meu trabalho, guia-me, leva-me em paz, e que eu possa, ó Deus, ter um dia de vitória, Senhor, que na empresa tudo esteja bem. Isso é orar com a mente, é usar a mente com o teu vernáculo, com os teus vocábulos.
Essa é uma oração que eu diria que ela está sendo no próprio campo, envolvendo as nossas palavras, o nosso dia a dia. Às vezes você ora assim e você não sente nada, já é uma coisa rotineira, não tem isso? Tem irmão que, Pai Celestial, obrigado pelo dia de paz, de gozo, de bênção, de alegria que tu me deste. Senhor, obrigado pela noite, agora eu vou dormir. Você está usando só as tuas palavras com a tua mente. Agora Paulo diz assim, mas eu oro com a mente, mas eu também oro no Espírito. Não é assim que ele diz? Eu também oro no Espírito. E o que é orar no Espírito, pastor Ziel? Orar no Espírito, querido irmão, é sair da capacidade totalmente humana, é sair da mentalidade humana, e essa oração aqui no Espírito está acima do natural, da capacidade cognoscente. É algo grandioso. É como eu falei agora há pouco, você tem dias que dobra o joelho, até é cansativa a tua oração. Até você, eu vou orar aqui meia hora, aí você começa, quando você abre os olhos assim para olhar no relógio, só passou 5 minutos. Aí você, meu Deus, eu não orei ainda nem 10. Aí a oração é desgastante, é cansativa. Por quê? Porque você está forçando, usando a sua mente. Paulo diz, eu oro com a mente, porque nós temos razão, nós temos capacidade. Mas ele diz, eu oro também no Espírito. Havia momentos que Paulo saía do pleno natural e entrava em uma unidade perfeita com o Espírito Santo sobrenatural. Só faz isso, irmão, quem tem comunhão com o Espírito Santo. Só faz isso quem tem comunhão. Lê bem aí, João 4, 23. Eu já li o 24, no mesmo texto de João. Aí observem bem, a Bíblia diz que ele falava em línguas estranhas. O pastor Wagner leu aí. Ele orava no Espírito e ele orava em línguas estranhas. Pastor Ziel, o que é orar em línguas estranhas? É uma forma que eu disse que você fala, mas você não sabe. São ações de graças, é uma adoração, é uma glorificação, é um louvor a Deus. São cânticos espirituais que você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Como é que diz aí? Deus sabe, aleluia. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Os judeus já estavam adorando a Deus dentro da teologia deles, do moldes dele, da capacidade deles. Já era tudo decoradinho, lei decorada, normas decoradas, cultos decorados, celebrações na sinagoga decoradas. Tudo agora era preso em um ritualismo. Jesus diz, vai vir aí uma nova era, vai vir um novo tempo, vai vir um novo momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, de modo sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa aqui esta noite para a igreja de todo o Brasil. Me escutem aqui. Eu acredito que está havendo um mover de Deus, porque muitas igrejas estavam adorando a Deus apenas de lábios, apenas coros ensaiados, apenas louvores bonitos, cantores bonitos, sendo celebridades. Deus quer adoradores que rompam com o natural, que entrem no sobrenatural, que falem línguas estranhas, que adorem no Espírito. Porque deixa eu te dizer aqui, crente salvo, adorar na liturgia da igreja é até bonito, adorar na liturgia programada é até bonito. Agora, adorar no Espírito é quebrar tradições. Adorar no Espírito é entrar no nível de comunhão com Deus, que só você e Deus sabe. Você sente. Hoje nós temos visto tantos cultos frios. Às vezes a igreja era tão bonita, é organizada, tem orquestra, tem banda, tem coral, tem teologia, mas os cultos estão tão engessados, congelados. As pregações são pregaçõezinhas fabricadas, coisinhas ensaiadas. Até a gente já sabe o que vai acontecer. O pregador, a gente já sabe o que ele vai fazer no final. No final ele vai chamar para Jesus batizar. No final ele vai chamar. Não é assim. É quando você mesmo entra por você, por crer na palavra, entra no Espírito.
entra no Espírito. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fica aqui, Adiel, pode ficar aqui. Olha, é quando você mesmo entra no Espírito. Entra no Espírito Santo. Entra na comunhão. Entra no gozo do Espírito Santo. Entra no gozo, entra na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você precisa desta comunhão. Você precisa ter isso com o Espírito Santo. Aí Paulo, ele primeiro orava com a mente. Você tem que orar com a mente. Pai Celestial, abençoa meu carro, abençoa meu casamento, abençoa meus filhos, abençoa minha família, abençoa meu trabalho. É orar com a mente, é ser inteligente. Mas você sai, tem hora que tem que sair. O teu devocional, querido, não pode ser um devocional natural. Vai chegar a hora. Oh, glória a Deus. Até as nossas pregações. Primeiro você tem que ser alimentado com o sobrenatural para levar a palavra para os outros. É isso que Paulo está deixando claro para nós. É isso que Paulo está mostrando para nós. E quer ver? Pode ler aí. Colossenses 3,16. Um sol maior, coloca o sol maior aí. Eu me lembro que eu quando comecei a estudar um certo idioma, e um professor, ele disse assim: nós vamos aprender um hino. E aí eu comecei vendo a simplicidade. Aí é sol, né? Deixa eu ver Ré maior, deixa eu ver Ré. Santo Espírito, enche a minha vida, pois contigo eu quero viver. Santo Espírito, enche a minha vida. Eu ouvi ele cantar isso e eu sentia tanta alegria. Porque será se você já entrou dentro do teu quarto, fechou a tua porta, como disse Jesus, e você já falou para o Espírito? Eu não estou falando de teoria teológica, eu não estou falando de palavras lindas, eu não estou falando de argumento, eu estou falando de você entrar no quarto e dizer: Espírito Santo, eu sei que tu existe, e eu sei que tu usas com os dons, com variedade de línguas. Santo Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. Você sabe o que acontece quando você entra em um nível de espiritualidade sobrenatural com Deus? Leia aí, 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha aí. Em toda a sabedoria, Isso. ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Está vendo aí? Será que isso está acontecendo? Às vezes nós estamos cantando na igreja, aí o cantor canta: repete aí, né? Repete, não repete. Isso não é cântico espiritual. Olha o que Paulo está dizendo: quando a palavra entra, alguns têm cânticos espirituais, outros têm hinos, têm salmos, têm louvor. Deixa extravasar isso dentro de ti, crente salvo. Olha aí, Efésios, pode ler aí, pastor Wagner. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você já imaginou? Tem dia que você começa a cantar uma canção que você não sabe nem o que é. Aí você começa: meu Deus, que coisa linda, que mensagem é essa? É um cântico espiritual que Deus está te dando. É uma coisa do céu. O teu coração explode de alegria. Será se você vive essa experiência? Olhem para cá, a igreja não pode ser uma aglomeração, ela não é associação, ela não é uma equipe, ela não é apenas, como muitos querem aí, uma elite. A igreja é o corpo e nela quem manda é o Espírito Santo. Ela tem que viver o sobrenatural. O sobrenatural. É por isso que Paulo diz: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vocês sabem o que é que tem que ter no culto, meus irmãos? É isso que Paulo está mostrando para a igreja. Paulo não proibiu nada. Lê aí o 14. Lê o 14, o verso 26.
de Corinto. Paulo não está proibindo nada, e a igreja no Brasil e no mundo, ela está perdendo isso. É por isso que tem crente que vai para o culto hoje, ele fica 1 hora, aí ele não aguenta, ele sai. É por isso que tem crente hoje que fica escolhendo a igreja. Ele vai na Madureira, ele vai na Batista, ele vai na Assembleia, ele vai na comunidade. Por quê? Porque ele chega em uma, é uma tradição tremenda. Ele chega em outra, não tem Bíblia. Ele chega em outra, é só zoada. Ele fica pulando para ver qual é a que encontra. Paulo diz que a igreja tem que ser espiritual. E olha o que tem que ter nela. Que fareis, pois, irmãos? Olha aí. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, Eita, tem Deus. doutrina, Eita, Pai. tem revelação, tem língua, Isso. tem interpretação. Isso. Faça-se tudo para a edificação. Quando vocês se ajuntam, tem que ter línguas, tem que ter cântico, tem que ter revelação, tem que ter profecia, senão não é igreja, meus irmãos. Olha para cá, senão não é igreja. Tem culto aí que o irmão assiste ele, quantas horas? Um culto? 1h30, aí pronto, é tudo programadinho já. Vamos ouvir aqui a irmã cantar o hino, a irmã vem. Tem irmã que pega a harpa, né? Bota aí um sol. Louvai a Jesus amoroso, na cruz o pecado levou. Parece que Jesus nunca ressuscitou. Parece que Jesus não vive. Irmão, uma pessoa que conhece a Jesus, pega um novo convertido que conheceu a Jesus e bota para ele cantar esse hino. É ou não é? Ele canta que chora, que a alma dele explode. Eu pregava no interior, assim quando eu comecei a pregar, e aí tinha um irmão, João da Mata. E eu me lembro que eu no interior, eu tocando violão, e ele cantando, e aí ele tocava sanfona. E quando ele ia, ele cantando um hino de Luiz de Carvalho, e ele cantava aquele obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Aí quando ele chegava no refrão, ninguém detém, a obra é santa. Irmão, ele quando ia dizer essa palavra, ele abria a boca, parece que ele estava vendo o Espírito Santo. Ninguém detém, meu Deus, a obra é santa. Ninguém detém, a obra é santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, a obra é santa, esta causa é do Senhor. Sabe como era que os primeiros crentes venciam pandemia, venciam perseguição de imperador, venciam morte? Era em cavernas escuras, adorando a Deus, falando línguas, tendo visões e revelações. Será que nessa pandemia aí tu já tirou alguns minutos no teu quarto, ou tu está só enchendo teu bucho? Tem deles aí que vão sair uma baleia só de comer. Não ora, não jejua, não se consagra. É só dizendo, será quando é que vão tirar uma vacina? Cai de joelho. Vai buscar a Deus. Só ouvindo jornal, só assistindo filme. Bota a tua boca no pó. Saia, diz o profeta Joel. É hora de todo mundo clamar, sacerdote, pastores, igreja. Deus está sacudindo a figueira. E Paulo está mostrando aqui, nossos cultos, irmãos, tem que ter isso. Paulo diz assim, olha, eu oro com a mente, mas eu oro no Espírito e eu falo línguas. É como o pastor falou aí. E a quinta coisa que eu vejo aqui, são as línguas estranhas na congregação. Paulo era tão inteligente e usado por Deus, que ele não proíbe. Agora ele está cortando as meninices. Tem irmão que quando a gente começa a pregar aqui, de profecia ou de dons, aí fica, pastor, o senhor não crê? A gente crê, meu irmão, olha para mim aqui. Eu creio talvez até mais do que você. Porque eu procuro ler a Bíblia, para mim entender o que é que a Bíblia diz realmente sobre aquilo ali. A nossa fé, deixa eu dizer uma coisa. Pastor, por que a gente precisa de Bíblia? Olha para cá, tu já imaginou tu servir um Deus que tu não tem nada sobre ele? Tu não tem um endereço sobre ele, tu não tem nada sobre ele. Olha o manual, aqui tem o manual da casa de Deus, da rua de Deus, aonde Deus mora, aonde Deus fica. Se você pegar qualquer crença, é diferente da nossa. Pega o hinduísmo. Tem gente aí que não sabe nem para quem ora. Agora quando tu pega Mateus 6, tu já começa sabendo onde é o endereço de Deus. Pai nosso que está onde? Pronto, ele está onde? Então pronto, tem endereço. Tem gente que adora a Deus aí e não sabe nem onde é que ele está. Tem gente que quer dizer, não, o animista, não, meu Deus é minha pedra, meu Deus é isso aqui, meu Deus, olha como é que a Bíblia, a gente precisa de Bíblia para isso.
A Bíblia é o manual que orienta você a conhecer o Deus verdadeiro. Tem muita gente aí dizendo, não, nós não precisamos da Bíblia, ela não é uníssona, ela não é a palavra, ela é a palavra de Deus. E quem volta-se para ela sabe quem é Deus. Quem se volta para essa palavra sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Quem se volta para essa palavra sabe como é o Espírito Santo. Agora eu estou falando daquele que chega e diz assim, meu Deus, aqui está a tua palavra, eu creio nela, Senhor. Eu não estou aqui para colocar nela as minhas opiniões, as minhas intenções. Me quebranta, Senhor. Faz com que eu me renda, como dizia Lutero, diante da tua palavra. Não é eu procurar meio para interpretar como eu quero. Senhor, está bem aqui dizendo que tu batizas com o Espírito Santo. Me batiza, me enche desse poder. Não é você ir atrás de teólogo X ou B, é você olhar para a Bíblia e ver o que ela está dizendo. Paulo agora está falando da língua na congregação. Ele nunca proíbe, ele está colocando ordem, porque a igreja de Corinto era bagunçada. A igreja de Corinto era aquela igreja que o pastor só diz assim, vamos começar o culto. E é pronto, não tinha hora de terminar, era crente correndo por cima de banco, virando caramelo, era crente pulando, era crente batendo. Porque tem umas igrejas assim hoje. Paulo está sendo contra isso aqui. Ele diz assim, ó, vocês têm que deixar as coisas de menino. De menino. Agora Paulo não está proibindo ninguém de falar línguas estranhas. Ele está contra a desordem. Olha para cá. Paulo diz, já imaginou se chega uma pessoa para assistir o culto e aí o crente é só aí ele diz que ele vai sair dali, ele não vai entender nada porque ele não está falando a língua dele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se alguém chegar no culto e o irmão estiver só falando língua, aquele irmão não vai ser edificado. Ele diz que a língua é como um sinal. A língua atrai o pecador. Ele diz, o que negócio é aquele ali? O que aqueles crentes estão com isso aí? Aí quando chega lá, aí ele vai ouvir a profecia revelada da palavra, que vai revelar os segredos do seu coração, e ele vai se render diante dela. Olha para cá, Paulo está dizendo que a língua aqui, meus irmãos, era um sinal para atrair os incrédulos. O que a igreja tem hoje para atrair incrédulos? Vocês sabiam que a igreja ela está atraindo assim, eu sou crente, minha filha é crente, amanhã minha filha casa, aí tem os filhos, aí os filhos é crente, aí vem, hoje está assim. Mas antigamente a igreja atraía, era com sobrenatural. Era com sobrenatural, pregando o evangelho, falando línguas estranhas, adorando a Deus no Espírito. Era assim. Hoje não tem mais esses sinais. A igreja, ela virou quase só uma organização, uma instituição. É templo, é rádio, é TV, é cantor, está na mídia, está para todo lado. Aí diz, hoje o cantor fulano de tal vai estar na Globo. Hoje o cantor fulano de tal vai estar no Ratinho. Hoje o cantor, qual é a vantagem disso? A vantagem é se você chegasse lá e eles contemplassem um Deus tão vivo dentro de você, que na hora que você falasse, caísse de joelhos aceitando a Jesus. Esse é o sobrenatural. Esse é o sobrenatural. Já pensou, tu está pregando, como Paulo estava pregando, aí ele pregando, e o cara só tentando atrapalhar uma autoridade, ele diz, filho de Satanás, vai ficar cego. Sobrenatural. Isso é poder de Deus. Qual é o sinal que nós temos hoje? E Paulo está dizendo aqui, que a igreja ela tem que ter esses sinais. Agora, ele está deixando claro, que no culto, o que é melhor para a edificação do pecador e salvação, é a palavra, a profecia pregada. A língua estranha é para edificar aquele que ora em línguas. E há uma coisa interessante. Ele diz que quando você está orando em línguas estranhas, na igreja, ele até diz assim, e quando você estiver orando e não tiver intérprete, você pode falar em silêncio. Paulo não está proibindo nada, meus irmãos. Paulo não está proibindo nada. Agora ele está deixando claro o lugar de cada coisa. De cada coisa. E aí você vê que ele diz assim, ó, quando você estiver orando, falando línguas, e não tiver interpretação, fale mais baixo, fale com você mesmo. É claro que Paulo não estava vendo a igreja de hoje no seu avanço, nós temos que entender isso. Naquela época, os cultos eram em casas. Hoje a igreja pode falar línguas, os crentes podem adorar a Deus em línguas estranhas. Agora sem meninice e sem exagero. Sem meninice
meninice e sem exagero. Manto, eu não sei nem o que é manto. E aí os crentes da Assembleia de Deus agora tem com isso. O irmão está no manto. O que é manto aí, que vocês são disso aí? Hein? O que é? Hein? É a cobertura, é um manto? Manto. Está no manto. Tá na, pode ser. Agora Paulo está dizendo aqui é o seguinte: isso aqui é entre você e Deus. Tem irmão que faz a questão de andar no meio da rua, ele faz a questão de andar que está cheio, né? Soprando, anda, quando a gente dá parte do Senhor para ele, Pai do Senhor, meu irmão. Aí ele, meu Deus, varão. Quando liga no celular, já é uma brincadeira, tá virando brincadeira, meus irmãos. É forte. Varão é mistério. Mistério eu já expliquei aqui o que era. Só tem 2 mistérios que Paulo fala. Um mistério é que está lá em Efésios 3. É o ajuntamento de judeu e gentil. Como era que Deus ia fazer isso? Ninguém entendia, Deus fez. E o outro mistério é que quando você fala a língua, só Deus sabe, nem tu sabe. Nem um diabo. Sabe por que eu vou falar daqui a pouco sobre o poder da oração em línguas? Eu vou já falar. Mas a quinta coisa que eu vejo aqui é que Paulo coloca a língua como um sinal. E Paulo mostra que queria que os cristãos em Corinto tivessem ordem, equilíbrio. Ele não está proibindo dons nenhum. Agora ele quer equilíbrio. E ele mostra que qualquer confusão que surja na igreja não é por causa de Deus, é por causa ou da falta de Bíblia, de equilíbrio dos irmãos ou do próprio pastor. Mas confusão não vem de Deus e nem da Bíblia. Confusão vem de quem não lê Bíblia. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou ser breve aqui. A primeira coisa, vamos explicar o dom de variedade de línguas. Olhe para cá. Quando você lê Atos 2, lá desceu o Espírito Santo sobre todos os 120. E a Bíblia diz que todos falaram línguas estranhas. Aquelas línguas estranhas ali, elas se diferem do que está em 1 Coríntios 12, 10, 1 Coríntios 14. Em Atos, as línguas estranhas que desceram nos crentes, era para confirmar o batismo com o Espírito Santo, e dava evidência de que eles foram cheios pelo falar em línguas. Lá não precisava de interpretação, porque era para edificar cada crente que foi para o cenáculo. A Bíblia diz em Atos 2, e todos, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram e viram sobre cada um, o Espírito colocava em cada um deles, era para a edificação deles. Aquelas línguas estranhas ali, como diz o pastor Eurico Bergsten, aquelas línguas, era a confirmação de que eles foram cheios, receberam a promessa de Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai que está nos céus. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 5. Ele batizou com água, João batizou, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nesses versículos, Atos 2, o Espírito Santo desce, eles recebem, tem um sinal de línguas, é esse sinal que vai atrair a multidão. Leia bem aí Atos 2:11, só para vocês terem uma ideia. Atos 2:11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ouvimos em nossas próprias línguas falar o quê? Das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. Prestem bem atenção uma coisa. Aqui, essa língua serviu para sinal. Sabe por que eles foram até lá? Porque ouviram primeiro eles falarem em línguas estranhas. Quando você lê a própria palavra de Deus em Isaías, lá pelo capítulo 28, se não me foge a memória, acho que é isso, você vai ver que ele fala ali de língua de julgamento. E aquela língua era de sinal, mas era para julgamento.
Aqui era a língua de sinal espiritual, sobrenatural, para chamar a atenção daquelas nações. Então preste bem atenção, que a primeira coisa, você tem línguas em Atos 2, línguas em 1 Coríntios 12, 14. O que é essas línguas? Agora sim, as línguas como dom de variedade de línguas, na igreja, na congregação, elas servem para a edificação do cristão e também da igreja, quando há interpretação de línguas. Na próxima quinta, eu vou falar sobre interpretação de línguas. Aqui eu estou falando dessa variedade de línguas, idiomas. Aqui você vê que Deus pode usar alguém com idioma, mas alguém diz que é falar baseado em 1 Coríntios 13, como eu já falei. Mas aqui é um falar sobrenatural, que o Espírito Santo dá ao crente, que ele entra, ultrapassa todas as barreiras humanas e fala no nível de espiritualidade que só Deus entende. Só Deus entende. Então preste bem atenção, eu coloco aí que você tem, Paulo diz assim, no texto grego, heterogeno, glosson. Observem que esse geno fala de variedade, prole, família, raça, tribo, e glossa, na verdade, aí fala de membros do corpo, fala de um idioma, fala de um dialeto. Agora, no texto está claro que Paulo está falando de línguas estranhas, ok? Então, faça essa distinção, línguas estranhas em Atos 2 e línguas estranhas em 1 Coríntios 12, 14. É a primeira coisa que eu pontuo aqui para os nossos irmãos. A segunda coisa que eu quero falar aqui para os irmãos é que quando se fala desse dom de variedade de línguas, aqui se fala que o cristão, ele sai de um terreno seu, de uma linguagem sua, e quem entra agora na sua vida é a linguagem do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou? Você está orando e o Espírito Santo é quem está orando por você e em você, na linguagem que o próprio Deus entende. É isso aqui que é maravilhoso, irmão. Eu quero conclamar os crentes do Brasil, oremos em línguas. A oração em línguas estranhas, o inimigo não compreende. Obrigado. É totalmente sobrenatural. É totalmente sobrenatural. A igreja precisa disso. Os cristãos precisam disso. Nós precisamos disso. Eu me lembro que Brandt dizia que havia no meio dos israelitas 2 candelabros. Um que tinha 9 braços, o outro tinha 8. Aí tirava-se aquele de 9, tirava-se um, e esse um acendia os 8. Ele diz que esses 9 dons do Espírito Santo começa com esse dom de línguas, que nos leva para uma experiência mais gloriosa. Eu posso dizer que o dom de línguas estranhas, as línguas estranhas, não é um fim em si mesmo, é uma experiência que começa e que nos leva a uma profundidade maior. É por isso que se fala em variedade de línguas. Isso é interessante. E esse terreno é totalmente sobrenatural. Você sai da sua intelectualidade, sai do seu viés, sai do seu mundinho, e aí quem entra é o Espírito Santo, te levando a viver uma experiência inexplicável. Inexplicável. A segunda coisa, a prova de que alguém realmente tem o Espírito Santo, porque nós sabemos, eu já falei aqui, João 16, 6, 7, 8, todos nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Ele atua e age na nossa salvação. Agora, para o revestimento de poder, para a glória de Deus, para sermos testemunhas mais autênticas, Ele nos dá o batismo com o Espírito Santo. Eu já falei dessa promessa em Atos 2, mas o interessante é que quando eu observo aqui na passagem bíblica, lê bem aí, pastor Wagner, rapidinho, nós vamos ler aqui rapidinho, Atos 2,4 eu já falei, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora vamos ler Atos 10, 46, rapidinho, depois Atos 19, versículo 1 a 6. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus. Pronto, vamos lá. 19, 1 a 6.
Nós até falamos ele aqui, mas eu estou repetindo, por quê? Porque esses textos bíblicos mostram que eles foram batizados com o Espírito Santo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. E falavam o quê? Línguas e profetizavam. Agora olhe para cá, crente salvo. Meu querido irmão, olhe bem para mim aqui. Olhe bem para mim, crente salvo. Esses 3 versículos, Atos capítulo 2, verso 4, Atos 10, 46, Atos 19, 1 a 6, está mostrando que os cristãos que foram batizados com o Espírito Santo, todos falaram em línguas. Alguns teólogos vão dizer: mas por que não há outras repetições na Bíblia? Não precisa mais. Se a Bíblia fosse relatar tudo, e que em todo momento quando o crente era batizado falava em língua, não tinha livro que coubesse, porque a igreja vivia essa experiência. E olhe para mim aqui, se tivesse só Atos 2, eu já acreditava. Alguém mais não forma doutrina, mas a minha Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é divinamente inspirada. Se é toda inspirada, esse capítulo 2 está ou não está na Bíblia? É inspirado ou não é? Então, se tu crê nisso aqui, olha para cá, porque tem gente que diz: qual é o padrão? O padrão é Atos 2, o padrão é Atos 10, 46, o padrão é Atos 19, 1 a 6. Antes os discípulos não tinham um padrão. Jesus mandou eles só irem orar. Eles não foram com ideias, eles não foram, porque quando eles foram orar pedindo a promessa, eles não foram: e como é esse Espírito Santo? Como é que ele vai descer? Como é que ele enche a gente? Hoje tem crente que é assim, quer o Espírito Santo na vida dele, mas ele quer ter um padrãozinho para o Espírito Santo. É cheio de lógica. A irmã, que é toda bonitinha, ela diz: eu só quero o Espírito Santo se ele vier em mim, eu não quero que ele faça eu chorar. Eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero fazer essa loucura. Quem é tu para dizer como é que é para o Espírito Santo fazer? Ele faz do jeito que ele quer. E a experiência com ele é tão grandiosa que você, meu irmão, sai desse mundinho seu. Então, os discípulos não foram para Jerusalém com ideia deles. Os discípulos não foram para Jerusalém com o padrão deles. Sabe por que muitos não estão recebendo o poder do Espírito? Porque estão nos seus padrões, nas suas visões, nos seus diapasões. Esse aqui é o meu jeito, esse aqui é o meu modo, esse aqui é a minha maneira. Eu entendo, é assim. Não é desse jeito não, filho. É por isso que nós estamos frios. É por isso que nós estamos sem viver essa experiência. Agora preste minha atenção. Ainda tem 2 textos. Atos, lê aí capítulo 8, só para vocês terem uma ideia, verso 14 a 17. E depois Atos capítulo 9, verso 16 e 17. Aí a gente vai já encerrar. Vamos lá. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem partes nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Tu não tem parte nisso. Fica bem aqui, pastor Luiz, de joelho bem aqui. Vamos fazer aqui a cena. Bem aqui, isso, bem aqui. Aí pronto, Pedro e João, eles desceram, não é isso?
foram para Samaria, e aí lá viu o pessoal recebendo a palavra. Aí ele ora, eu vou orar para vocês receberem o Espírito Santo. Aí aqui é por exemplo, aqui está a distância, porque nós estamos aí nesse negócio do coronavírus. Aí digamos que eu sou Pedro, aí estão os irmãos. Aí está o irmão, eu vou orar por ele. Pai Celestial, eu estou colocando a minha mão sobre o teu filho, enche do teu Espírito Santo, enche do teu poder, dado a tua graça, dado o teu Espírito Santo. Amém. Fique de pé, irmão. Aí tu sai mortinho caminhando mole. Aí filmando ele aí, mole velho. Isso, pronto, pode ir. Eu pergunto à igreja: será se o Simão velho ia querer o poder do Espírito Santo se ele visse os irmãos saírem desse jeito aí? Ia? Então sabe o que eu entendo aqui? É que quando eles colocaram a mão, o Espírito Santo desceu e eles falaram línguas, e ele achou tão lindo, achou tão maravilhoso, que ele disse: eu quero comprar esse negócio, eu quero esse poder. Aí Pedro, tu não tem parte, porque isso aqui é para quem ora, isso aqui é para quem tem coração puro. Olha para cá, poder de Deus não é para quem anda com brincadeirinha, poder de Deus não é para quem anda estudando teologia. Eu acho que isso aqui, porque o John Piper, porque o Paul Tillich, ele tem uma racionalidade textual, uma subjetividade textual, porque dentro dessa concepção da racionalidade bíblica, nessa conjuntura aqui, nada disso. Ele botou, foi a mão, e o homem falou línguas. Quer outro exemplo? Vamos lá. Atos 9, 17 a 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, tudo sobrenatural, me enviou. Peraí, pastor Wagner, tudo sobrenatural, olha para cá, tudo sobrenatural. Paulo era um homem culto, Paulo era um judeu abalizado, formado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem de cultura elevadíssima. Mas olha como é que Deus trabalha. Deus usa um anônimo. Vai lá, Ananias. E Ananias vai. Aí quando Ananias chega lá, como é que ele diz? Olha aí como é que ele diz. Pode ir. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Irmão, isso aqui, peraí, pastor, pode ficar bem. Isso aqui é só para crente, irmão. Já pensou um doutor Paulo? Aí chega um irmãozinho lá, que ninguém sabe, nem sabe quem é. É irmão Paulo. Shalom, irmão Paulo. Eu disse, quem é tu? Esse não é porque o Senhor me mandou aqui. Agora o mesmo Deus que te apareceu lá. Oh, glória a Deus. Isso aqui é sobrenatural, meus irmãos. Isso aqui é sobrenatural. Hoje tem gente aí que não crê que Jesus vai voltar. Tem pastor que prega que não crê mais, que é tudo aqui mesmo na terra. Aí pronto, como é que vai ver o sobrenatural? Pode ir agora. Me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Eita, glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Eita, glória a Deus. E recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Pronto. Aí quando ele disse, eu vou fazer o seguinte, ele me mandou aqui, essa cegueira veia tua vai sair, vem para cá. Aí impôs as mãos sobre ele. Aí tem irmão que vai dizer assim, mas aqui não está dizendo que ele foi batizado e falou língua. Mas eu vou mostrar que ele falou língua. Bem aí, 14, 18 de 1 Coríntios. Eu vou mostrar que ele falou língua. A Bíblia não tinha necessidade de toda vez que alguém fosse batizado dizer que ele falava. Pronto. Como tem muitos outros assuntos que ela não repete várias vezes. Dou graças ao meu Deus. Eu dou graças ao meu Deus. Olha, para cá, ele está dando graça aí, a escola de idioma, é? Não? Ele não está dando. Porque ele podia dizer assim, eu dou graças ao meu Deus. Ele tá, como é que ele diz aí? Dou graças ao meu Deus. Ao quê? Porque falo mais línguas do que vós todos. Aí. Eu dou graças ao meu Deus, porque no meu devocional, na minha vida de intimidade, quando eu saio do campo natural, eu falo línguas estranhas. Não é assim que ele diz? Eu falo mais língua do que? Pronto, ele faz o negócio aumentar. É como um amigo meu, que um rapaz chegou e disse, tu é daquela igreja que faz barulho? Porque eu não gosto desses crentes. Ele disse, eu sou pior. Porque os crentes fazem sem microfone e eu faço é com microfone. O pastor disse para ele, é que tem que ser assim. Paulo diz, vocês falam língua aí também? Pois eu ainda falo mais do que vocês, todinho. E não era idioma não, meu irmão. O que Paulo ia falar de idioma para a igreja? Para os crentes que ele mesmo conhecia. Não tinha nada a ver com idioma. Nada a ver. Porque tem gente que pensa isso. Não, eu não sabia inglês. Eu não sabia inglês. E aí, não é assim? Da noite para o dia, eu já vi gente com isso. É nada, a pessoa vai lendo, o subconsciente vai acumulando, aí com o passar do tempo já está falando inglês, não é assim? Outros com esforço, isso vai variando, pronto, vai variando. Eu tenho tanta vontade de outras línguas, aí eu leio todo dia outras línguas, e aí eu digo para o Senhor, Senhor Deus, me ajuda, abre minha mente para me aprender esse idioma mais e mais. É assim.
Agora isso aqui não trata disso aqui não, isso aqui é poder de Deus para uma comunhão com Deus. Tu pode falar chinês, tu pode falar japonês, alemão, tu pode falar o idioma que tu quiser. Isso aí não quer dizer que te leva numa espiritualidade com Deus. O que te leva numa espiritualidade mais profunda é a língua estranha, a língua do Espírito de Deus. Não é assim? Aí pronto, aí Paulo diz, eu falo, mas veja bem, lê bem aí, é o 39 de 1 Coríntios. Vamos começar, pastor Wagner? Começa bem aí pelo, o senhor leu o 14, não foi? Ok? Então, leia aí o 13. Isso, o 14 e 13, no mesmo texto. 14 e 13. Oh, coisa boa é a Bíblia, meu irmão. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Pronto, que fala língua estranha pode orar para que possa interpretar. Leu 18. Que foi o que nós lemos. Eu falo mais língua do que vocês, tudinho, não é assim? Leu 14. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Pronto. O importante é que o espírito dele estava sendo edificado. É por isso que ele diz: quando você estiver falando língua, variedade de língua na igreja, fale em silêncio, porque nem todo mundo é edificado. Só você. É isso que Paulo está dizendo. Então, veja bem que Paulo está falando essa questão aqui. E a terceira coisa que eu quero falar é sobre o propósito da língua estranha. Pastor Aziel, e qual é o propósito de eu orar em línguas? Quer saber agora? Quer saber? Vamos começar com Judas, verso 20. Só Judas, verso 20. Se fosse só falar idiomas, o problema estava resolvido. Mas não é questão de você falar qualquer idioma. O idioma você fala pela mente, você aprende pelo seu raciocínio. Você aprende pela prática do dia a dia. A língua estranha ninguém aprende, é um dom que vem do Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, isso, sobre a vossa santíssima fé, olha, orando no Espírito Santo. Orando em quê? No Espírito Santo. Pronto, Paulo está dizendo, orando no Espírito. E o que é orar no Espírito? Eu já falei aqui. É tu sair do teu mundinho, do teu campo, da tua mentalidade, e o Espírito Santo te leva a uma comunhão gloriosa com Deus. Queridos, eu vou só dizer aqui 3 coisinhas para vocês. Vocês sabiam algo interessante quando eu analiso esse texto bíblico, que eu quero colocar aqui para os senhores? Observem bem que eu coloquei aqui, que eu fiz uma análise de 3 grandes teólogos. O primeiro é Shedd. Primeiro eu quero falar de Russell Shedd. Na Bíblia que ele escreve, nas notas de rodapé, olha o que o próprio Shedd ele vai dizer aqui para nós. Ele diz assim, Shedd escreve assim. Ele, quando vai falar dessa língua estranha, observem bem uma coisa, porque quando eu pego aqui a palavra você orar em línguas estranhas, eu coloco aqui que é você orar de um modo sobrenatural, que jamais é possível você orar no natural. Orar em línguas estranhas, orar em línguas, é você orar de um modo sobrenatural, que jamais é possível no campo humano. Tem muita gente orando na igreja, mas está orando no campo humano. Já é uma praticazinha, já virou uma rotina. Agora você orar no sobrenatural, o Espírito Santo tomar a tua capacidade, a tua boca, o Espírito Santo entrar na tua mente. Só quem tem a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 2,16, é que entende isso. Ele te moldar e te levar ao nível de uma comunhão tão extraordinária. Aí quando a gente vai, vamos começar, Romanos 8,26. É aqui que eu quero falar com vocês. É aqui que eu quero começar. Isso. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Isso. Porque não sabemos o que havemos de lhe pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que às vezes nós vamos orar e nós não temos palavras, nós não temos expressões, mas a gente começa a sentir uma alegria, um gozo, um choro espiritual. E ele diz que a gente entra nesse nível glorioso, e o Espírito Santo toma conta de nós, e ele intercede por nós com o quê? Gemidos inexprimíveis. Nunca mais esqueça essa palavra, alaletos. Alaletos é a palavra grega que quer dizer sem palavras. Na interpretação de Gordon Fell,
ele diz o seguinte, essa expressão aqui, ela quer dizer o seguinte: gemidos que não são compreensíveis à mente humana. Mas o Shed, na nota que ele escreve, ele diz: gemidos inexprimíveis, o ato de dirigir súplica a Deus em outras línguas, conforme 1 Coríntios 14:2. Quem está dizendo não sou eu não, é Shed. E aí volte a ler lá, pastor Wagner, volte a ler 1 Coríntios 14:2. Então Russell Shedd, ele diz: gemidos inexprimíveis, o ato de dirigir súplicas a Deus em outras línguas. E ele diz que 1 Coríntios 14:2 pode ser incluído nessa expressão. Como é que diz? Porque o que fala língua estranha, O que fala língua estranha não fala aos homens, não fala aos homens, senão a Deus. senão a Deus. Porque ninguém o entende. Ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse é o comentário de Russell Shedd. O comentário Bacon, ele diz assim, ele coloca aqui: gemidos inexprimíveis, quem é o autor é o Espírito Santo. E ainda mais, eles são gemidos do próprio Espírito Santo de Deus. O comentário pentecostal do Novo Testamento, lançado pela CPAD, diz, Romanos 8, 26, 27. É comentário sobre a declaração de 1 Coríntios 14, 4. Lê como é que diz 1 Coríntios 14, 4. Que fala língua estranha, Olha aí, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. ô meu irmão, quando você está orando em línguas, olhe para cá agora. O diabo não sabe o que tu ora, o demônio não sabe o que você ora, mas Deus sabe o que você ora, porque quem ora é o Espírito Santo, é a própria linguagem do Espírito Santo pegando os teus gemidos. Ele tem os teus gemidos, mas ele produz esse gemido em línguas. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E aí a Bíblia diz que edifica a si mesmo. Quem ora em língua estranha, eu estou falando do crente que tem comunhão mesmo com o Espírito Santo. Eu estou falando, e vocês sabiam, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Há muitos teólogos escrevendo sobre isso, mas eu quero falar uma coisa. Vamos finalizar com isso aqui. Leia aí Atos 2:11, rapidinho, Atos 2:11, só para vocês terem uma ideia. A gente já leu. Quem fala língua estranha fala em Deus. Ele já leu Atos 10:46. Agora, leia 1 Coríntios 14:14. Vamos lá para 1 Coríntios 14:14. Eu vou dizendo aqui os versos, e o senhor lê aí. 14:14. 14:14. Porque se eu orar em língua estranha, Isso. o meu espírito ora bem, Muito bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. muito bem. Agora 15, do mesmo livro, 14:15. 14:15. Isso. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso. Cantarei com o espírito, Sim. mas também cantarei com o entendimento. Isso. 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Por quê? Olhe para mim aqui. Por quê? Porque quem fala língua estranha nunca fala para o homem, só fala para Deus. Língua estranha não é para o homem, pode ser um sinal na congregação, como Paulo está falando lá em 1 Coríntios 14, mas língua estranha é só para Deus. Como você leu Atos 2:11, lá em Atos, que alguém quer colocar dialeto, eu já preguei sobre isso, lá eles não falaram para multidões, eles falavam para Deus, eles falavam a grandeza de Deus se direcionando a Deus. Agora eles ouviam falar da grandeza de Deus, eles ouviam, não era que os discípulos foram falar, ou os irmãos dos 120 foram falar diretamente para ele. Língua estranha não é para homem, língua estranha é para Deus, porque só quem entende é Deus. E na congregação, quando há interpretação, deixa eu explicar outra coisa, que a maioria dos teólogos pentecostais dizem que quando as línguas estranhas, elas são interpretadas, elas se tornam como uma profecia negativo. Cada um tem o seu lugar, profecia lá é profecia. Quando Deus usa alguém com interpretação de línguas, na verdade ele dá a mensagem dele por aquele dom, mas não que aquele dom se torne como uma profecia. De maneira nenhuma. Então perceba que línguas estranhas é diretamente para Deus.
e você se edifica a si mesmo. Então, queridos, prestem bem atenção uma coisa. Aí está a palavra de Deus claramente para nós. Eu coloquei aqui que quem falava línguas estranhas direcionavam elas para Deus. Eles estavam orando, glorificando e exaltando a Deus. Portanto, a última questão é a ordem. Paulo não proíbe nada, mas Paulo não quer exagero. Paulo não quer meninice. E é lamentável dizer, muitos estão desprezando os dons, poder de Deus, por causa das meninices. Mas vamos orar a Deus. Vamos aproveitar, aproveite esse momento. Vamos lá, os músicos já podem vir. Aproveite esse momento. Para você que está na sua casa, você que está nesse período aí de quarentena, entra no teu quarto, tenha uma experiência gloriosa com o Espírito Santo de Deus. Tenha uma experiência profunda com o Espírito Santo do Senhor.